Assistir a um jogo de futebol já é emocionante o suficiente. Entretanto, o que é mais emocionante é assistir a um jogo onde as coisas acabam estranhas. Durante uma partida entre Áustria e Dinamarca, um buraco misterioso apareceu do nada e parou o jogo. Os jogadores ficaram furiosos, mas também confusos com este estranho buraco profundo. Foi um jogador dinamarquês que chamou a atenção de todos quando sua perna ficou presa. O buraco era profundo o suficiente para cobrir seu tornozelo. Felizmente, ele o encontrou antes do início do jogo. Uma situação dessas pode levar a um acidente de terminar a carreira. Ele estava apenas mostrando a todos o quão profundo era o buraco. Além disso, a partida foi adiada por 90 minutos devido a uma queda de energia. Os torcedores estavam confusos. Alguns estavam frustrados porque o time não poderia jogar, enquanto outros achavam divertido. Durante um jogo entre Colômbia e Brasil na Copa do Mundo de 2014, um gafanhoto verde gigante decidiu pousar no braço de James Rodríguez logo após ter marcado um pênalti. O jogador não percebeu logo no início. Achou que aquele gafanhoto verde era um grande fã de futebol ou só queria cumprimentá-lo à sua maneira. Certamente esse não foi o primeiro animal a aparecer no meio de um jogo de futebol. Outro incidente relacionado ao Brasil aconteceu quando dois clubes locais estavam se enfrentando. Enquanto o jogo estava aquecendo, um cão decidiu que queria participar da ação. Ele entrou no jogo e furiosamente foi atrás da bola e a transformou em seu brinquedo. Os jogadores ficaram atordoados e agitados com o cachorro interrompendo o fluxo do jogo. Eventualmente, oficiais intervieram e estragaram toda a diversão para nosso pequeno cachorrinho. Em 2006, durante uma partida da Liga dos Campeões entre Villarreal e Arsenal, um pequeno esquilo cinza atravessou o campo perto do atacante. Também era provavelmente apenas um grande fã. Já ouviu falar de um grupo de raposas invadindo um campo de futebol? Em Dance Park, um bando de raposas decidiu cavar ao redor do campo, provavelmente em busca de coelhos. Diego Maradona é um dos melhores jogadores de futebol da história. O argentino foi rápido, enérgico e impressionou o público em todo o mundo com sua paixão. Entretanto, em uma partida das quartas de final entre Argentina e Inglaterra durante a Copa do Mundo de 1986, as coisas foram longe demais quando ele estendeu seu punho no ar e deu um soco na bola apenas para que ela entrasse no gol do adversário. Para a fúria da torcida oposta, o gol não foi anulado. Os árbitros não tiveram uma visão clara do gol, embora devessem ter ficado de olho na bola. Os argentinos marcaram e a partida acabou terminando em 2-1 a favor dos argentinos. Eles acabaram levantando a taça que solidificou a presença de Maradona como o maior de todos os tempos. Uma das noites mais inesquecíveis foi Brasil versus Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014. Ambos são gigantes no jogo, com craques prontos para deixar seu país orgulhoso. Ambas as equipes choraram, mas por diferentes razões. O Brasil sofreu 7 gols em seu próprio território. Os torcedores brasileiros ficaram furiosos durante este momento histórico. A final da Liga dos Campeões em 2018 entre Real Madrid e Liverpool foi um dos jogos mais esperados do ano, onde o Liverpool estava de olho na vitória. O goleiro Loris Karius estava super em forma, mas aquela noite não foi a sua. O time e os torcedores do mundo inteiro ficaram chocados quando ele cometeu não um, mas 2 erros que custaram caro. O primeiro foi quando ele passou acidentalmente a bola para o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, na beira da goleira. Karius havia barrado o gol, mas não tinha visto o atacante por perto. Ele calculou mal seu passe e acabou dando o gol para o Real Madrid. O segundo erro foi quando o Gareth Bale deu um chute com efeito que Karius poderia facilmente ter defendido, mas ao invés disso ele tentou desviar a bola, que acabou escorregando por sua mão e indo para o fundo da rede. O Real Madrid acabou levantando o troféu da Liga dos Campeões e a carreira de Karius já não foi mais a mesma. Mas é legal porque o Liverpool acabou ganhando o troféu anos mais tarde contra o Tottenham. Outra zebra aconteceu durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, mas nem todos viram este jogo. Era Estados Unidos contra Costa Rica, e eles estavam jogando sob condições bastante ruins. Estava nevando sem parar, e os jogadores estavam furiosos. A equipe costarriquenha até mesmo enviou um apelo sugerindo que o jogo nunca deveria ter acontecido, mas acabou sendo rejeitado. O time norte-americano acabou vencendo a partida por 1-0. Outra cena bizarra ocorreu quando um goleiro decidiu verificar seu telefone durante o jogo. O jogador jogou pelo Atlético Paranaense. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas é impressionante o fato de que ele estava usando suas luvas de goleiro enquanto segurava seu telefone.
Houve muito drama na partida entre a França e o Kuwait em 21 de junho de 1982, pois este último estava perdendo por 3-1, e num piscar de olhos o Kuwait sofreu outro gol. Nada de especial, exceto que o líder do Kuwait na época decidiu marchar pelas arquibancadas e confrontar o próprio árbitro no meio da partida em andamento. Ele simplesmente não conseguia aceitar o gol e insistiu para que a equipe saísse de campo. O árbitro foi pressionado a não aceitar o gol e o jogo continuou. Eles ainda acabaram sofrendo um gol no final do jogo. O Arsenal tem... Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento, foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo. Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles. Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhe como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram o local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl, eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de $10 milhões, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra. Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois vem o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado.
A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! E qualquer coisa que o árbitro considere errada. Mas você sabia que os técnicos e a comissão técnica também podem receber tais cartões? Sim, alguns técnicos são conhecidos por suas atitudes atrevidas em campo e às vezes exageram um pouco. Os árbitros podem dar cartão amarelo ou até mesmo vermelho se cruzarem a linha. Normalmente eles não participam do próximo jogo e ficam no banco, enquanto o assistente técnico assume o comando. É até possível receber um cartão vermelho antes mesmo de o jogo começar. Se um jogador decidir agir antes do pontapé inicial, o árbitro pode dar o cartão e a equipe será forçada a começar o jogo com apenas 10 jogadores em campo. Um técnico precisa anunciar os 11 jogadores iniciais quando o jogo começar, e se alguém receber um cartão vermelho, o técnico não poderá substituir o jogador. Precisará começar com um jogador a menos. Então é melhor que todos se comportem. Considerando essa regra, nenhuma partida continua se apenas 7 jogadores estiverem em campo. Caso contrário, a partida será finalizada. Isso pode acontecer porque alguns jogadores foram desobedientes e receberam o cartão vermelho, ou se houver algumas lesões ou outros motivos. Só podem ser dados 4 cartões vermelhos para um mesmo time durante uma partida. Caso contrário, a partida terá que ser interrompida e o outro time ganha por VO. E o que acontece se o seu goleiro se machucar? Bem, coloque o reserva como substituto. E o que acontece se o reserva receber um cartão vermelho ou se lesionar? Não há outro goleiro reserva no banco, então algum jogador de linha terá que tomar o lugar do goleiro. Ele terá que usar luvas e ativar seus instintos de defesa e mergulho para ajudar a equipe. Os goleiros só podem segurar a bola por 6 segundos após salvá-la ou recuperá-la. Mais do que isso pode resultar em uma advertência do árbitro, já que ele pode considerar isso como fazer cera. O goleiro é o único jogador autorizado a segurar a bola com as mãos, mas apenas dentro da área. Se ele o fizer fora da área, pode ser advertido ou até mesmo expulso, dependendo da jogada. Um goleiro não pode pegar a bola com as mãos se um jogador de sua equipe devolver a bola para ele com o pé. Se isso acontecer, será considerado uma falta indireta. O goleiro deve receber o passe e jogar com o pé como o resto do time, e passar a bola ou fazer um lançamento. No entanto, se o goleiro receber um passe de cabeça ou peito, ele pode pegar a bola com as mãos. Isso também não significa que o passe pode ser feito levantando a bola no ar e cabeceando para o goleiro pegar. Você pode ser advertido por fazer isso. Se o goleiro soltar a bola depois de pegá-la ou segurá-la em suas mãos, não poderá pegá-la novamente. Se for pego fazendo isso, o árbitro concede à equipe adversária uma falta fora da área como punição. Anos atrás, a grande área era muito menor do que é agora. Então, naquela época, as faltas eram tão perto da rede que a barreira bloqueava basicamente toda a goleira. Era quase impossível a bola passar. Uma regra maluca no futebol é que, se não houver bandeiras de escanteio, o jogo não poderá prosseguir. Uma das únicas vezes que isso aconteceu foi na Copa do Mundo de 1974, em uma partida entre a Alemanha e a Holanda. Os oficiais esqueceram de colocar as bandeiras, então o árbitro teve que atrasar o jogo. Mas a equipe colocou as bandeiras e o jogo pôde começar. Foi apenas recentemente que as equipes passaram a poder substituir 5 jogadores durante uma partida. Por muito tempo só tinham permissão para trocar 3 jogadores. Mudar 5 jogadores significa um excelente revezamento de grupo para quaisquer partidas futuras, especialmente se a equipe estiver disputando várias competições ao mesmo tempo. Mas houve um momento em que nenhuma equipe era autorizada a substituir seus jogadores, mesmo que um deles se lesionasse. Antes de 1965, se seu time tinha 11 jogadores em campo, não podia esperar que alguém do banco ajudasse. Eu acho que nem havia um banco para começar. Ser substituído é irritante, especialmente se você estiver jogando uma boa partida. Mas se você se recusar a ser substituído, na verdade nada acontece. Talvez você pensasse que o árbitro poderia advertir o jogador que se recusasse a ser substituído, mas não, o jogo será retomado e o jogador permanecerá em campo. Embora a FIFA possa não penalizá-lo, o clube pode multá-lo e o jogador pode perder parte do respeito dos seus colegas de time, da comissão técnica e dos fãs. Nenhuma regra sugere que você deve colocar seu nome ou sobrenome na parte de trás da sua camisa. Você pode colocar o que quiser, desde que não seja ofensivo. Os jogadores de futebol tendem a colocar apelidos que tinham quando eram jovens.
É impossível marcar um gol diretamente de um arremesso de lateral. Isso é quando a bola sai do campo e os jogadores reiniciam a partida jogando a bola de volta em jogo com as mãos. Então, se você estiver tentando ser inteligente e jogar a bola diretamente na rede da oposição sem que nenhum de seus jogadores a toque, será apenas um tiro de meta para o goleiro. Se você estiver pronto para cobrar um pênalti e estiver cara a cara com o goleiro, pode passar a bola se quiser. Isso só funciona se a penalidade ocorrer durante o jogo e não durante a cobrança de pênaltis para desempate. Você corre e, antes de chutar a bola, a passa para o seu companheiro de equipe, que pode marcar e levar toda a glória. Se um jogador marcar 3 gols em um jogo, isso é chamado de hat-trick, e esse jogador pode levar a bola para casa. Se um jogador marcar 2 gols,